Aqui no livro de Isaías 43, o próprio Deus fala conosco, né? E toda a Bíblia fala com a gente, Deus fala conosco. Deus quer falar conosco, a cada um ele fala de uma forma, né? Mas sempre nos corrigindo, mas dizendo que nos ama, né? Então, Isaías 43 diz assim: Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos. E porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e trazei ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, as quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as congregações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazei-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porei as águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste ovelhas para as ofertas queimadas, nem me honraste com os teus sacrifícios. Vou ler aqui no verso 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me e entraremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes se rebelaram contra mim. Pelo que eu não vou ler até aqui, amém? E tem uma passagem que está lá no versículo 40, no capítulo 44, né? Que, que diz assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jerusalém, a quem escolhi, pois derramarei a água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles brotarão entre a erva como salgueiros junto às correntes das águas. Um te dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Senhor. E sobremodo tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu? Quem o proclame e o exponha na minha presença? Quem anunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras? Quem nos trouxe, quem nos anuncie as que hão de vir?
Não vos assombreis nem temais, não declararei a vós há muito tempo? E não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém? Vamos ficar até aqui. Nessa passagem, né, da qual eu fiz a leitura aqui de Isaías, né, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar com todos aqueles que são as testemunhas do Senhor nessa terra. Nem todos crê na palavra de Deus, né? Nem todos dão ouvidos à palavra de Deus, mas aquele que dá ouvido, aquele que fazer caso da palavra de Deus, esse é o povo que o Senhor escolheu para ele mesmo. É aquele que faz caso, aquele que senta para ouvir, aquele que ouve e pratica, né? Porque nós também seremos salvos não pelo só ouvir, né? Mas a palavra de Deus, ela nos lava de toda a nossa transgressão, de todo o nosso pecado, né? Então não é só o ouvir, mas é também o praticar, é obedecer ao que Deus tem nos ordenado, né? A palavra de Deus, ela é cheia de ordenanças, né? Ele tem os estatutos dele, o que ele proclamou para que a gente obedeça, para que a gente siga os seus caminhos, né? Porque os caminhos do Senhor, né? Esses caminhos são verdadeiros, reais e fiéis. Ele nos levará para a eternidade, né? Porque se nós não conhecermos a palavra que pode nos lavar dos nossos pecados, ai de nós. Ai de nós se nós não lermos as Sagradas Escrituras, se nós não tivermos conhecimento e quando nós chegarmos no dia do juízo, o Senhor vai falar para aqueles que não conheceram Ele: Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Né? E essas pessoas que ele vai mandar afastar são aquelas que vão ser jogadas no lago de fogo, né? Então nós devemos conhecer o nosso Pai através da palavra dele, porque é uma coisa que é muito séria a gente deixar o conhecimento de Deus para viver o conhecimento que o mundo dá. Porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não conheceu a Deus, mas nós, os que estamos dando ouvido para Deus, então nós estamos conhecendo Ele. Que cada uma de nós nesta manhã possamos buscar mais de Deus, a presença dele, buscar mais o conhecimento dele, buscarmos mais estarmos na presença dele, porque quando estamos lendo a palavra dele, nós estamos diante da presença dele, porque ele mesmo está falando conosco, né? A palavra de Deus toda fala com a gente. A gente precisa prestar atenção. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos ouvidos para que venha o entendimento aos nossos corações e para a nossa mente, né? Que o Senhor possa abrir nosso entendimento. Então, o Senhor falou que ele nos chamou. Ele chamou quem? Ele fala: Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ele chamou a quem? Chamou aqueles que ouviu a voz dele. Se nós ouvimos a voz do Senhor, é quando nós escutamos a palavra dele. Quando nós ouvimos o Senhor falar com a gente, é quando a gente dá caso à palavra dele. Amém? Então ele fala assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Pois eu, Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, né? Eu que faço todas essas coisas. Então, é o Senhor que guarda todos aqueles que nele crê. Todo aquele que confia nele, ele guarda, né? E fora do nosso Deus não há outro Deus, a qual vai fazer isso por nós. Outro que clamarmos não fará essas coisas por nós, né? Porque o nosso Deus, que é o que mora no céu, né? É o que veio aqui na terra, morreu no nosso lugar. Ele é um Deus que ressuscitou e vive para sempre, né? Porque Jesus Cristo é a imagem e semelhança do nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, mas antes que tudo se formasse, antes que o mundo fosse mundo, ele já era, ele já existia, ele é desde o princípio de todas as coisas.
E ele e Jesus são um. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai, né? Então ele é o Santo de Israel. E quem é essa Israel? É a Israel celestial, que somos nós. E Israel existe, né? O povo eleito do Senhor existe lá em Jerusalém, aquele povo ali de Israel são amados do Senhor. Porém, aquele povo, a maioria ali não escutou a voz de Deus, né? A maioria ali ainda acredita que a salvação é pela lei. Então, a lei existe, a lei está na palavra de Deus, né? Porque o Senhor Jesus, ele fala: Eu não vim para abolir a lei, né? Mas para cumpri-la, né? O Senhor veio cumprir a lei no nosso lugar, porque se nós formos ver toda a lei, é difícil para a gente alcançar o céu. Se nós começar a ler toda a lei, nós temos que ler a lei, porque nós temos que nos esforçar em cumprir. Mas o Senhor já cumpriu no nosso lugar e nós somos justificados pelo nosso Deus, né? E o Senhor Jesus é o nosso advogado. Nós lemos a lei de Deus e buscamos cumprir toda ela, mas para o homem é impossível, né? As coisas que são impossíveis para o homem é possível para Deus, e ele cumpriu no nosso lugar. Por isso ele veio, para que nós pudéssemos ser salvos pelo Filho, através do Filho, por crer no Filho, para que nós possamos ser salvos pela nossa fé em Cristo Jesus, a quem Deus, o Pai, enviou, né? A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus veio para trazer a nossa salvação. Ai de nós se não fosse Jesus, mas nem todos são considerados filhos de Deus, nem todos são considerados a Israel de Deus, né? O povo eleito, o povo escolhido, né? Porque o povo que realmente foi eleito, o povo realmente foi escolhido, eles tropeçaram, e pois eles não creram naquele que Deus enviou, né? A maioria dos judeus, eles não creem, dos israelitas, eles não creem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho amado de Deus, que foi enviado, né, para a salvação do mundo. Eles ainda esperam o Salvador, mas o nosso Salvador, ele já veio e ele já trouxe as boas novas para nós, para que nós possamos crer naquilo que ele disse, naquilo que ele falou, né, e procurar buscar compreender as palavras dele, e obedecer, andar em obediência. O nosso Salvador já veio. Então, nós somos filhos adotados do amor dele, porque os eleitos rejeitaram o Senhor. Então ele foi e nos escolheu. Ele escolheu dentre os gentios, porque existia um povo que era o povo escolhido e existiam os gentios, a quem não sabia quem era Deus, né? A quem não conhecia a palavra, né? A palavra dada, não obedecia à lei, mas nós que estamos aqui tão longe de Israel nós estamos, mas nós conhecemos a Deus, nós buscamos o Senhor, né? Então, isso causará ciúme neles quando o Senhor voltar para nos buscar, para nos levar dessa terra. Eles ficarão enciumados, porque eles vão reconhecer o Senhor como Salvador, eles vão se lembrar, porque eles vão se lembrar porque o Senhor ele já veio, né? E eles não creram no Senhor, mas quando eles olharem e verem o Senhor Jesus lá, com as mãos furadas, com as marcas, com as vestes sujas de sangue, né? Vindo montado em seu cavalo, né? Porque em Apocalipse fala que ele virá montado e rodeado dos seus anjos, né? E nas vestes dele, na altura da coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o Senhor ele virá e o povo que não creu nele, né, vão se lamentar, vão chorar, né, de arrependimento, mas o Senhor é um Deus bom, ele vai vir julgar aqueles que não creram, né? Ele
vai vir julgar os povos, né, que não creram, que não aceitaram, que rejeitaram, né, que se fizeram inimigo de Deus, porque aquele que rejeita a palavra de Deus se tornam inimigos de Deus. E nós somos a Israel celestial, né? Nós chegaremos primeiro do que o povo escolhido, mas o Senhor é maravilhoso. Eles vão reconhecer a grandeza de Deus no dia que o Senhor voltar. No dia que o Senhor voltar, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Isso é a verdade. E o Deus, ele fala que nós somos as testemunhas. O Senhor nos separou porque Ele nos ama, Ele nos amou porque nós cremos nele, Ele nos chamou pelo nosso nome para crer, né, para glorificar o nome dele, louvar ao Deus Santo, porque Ele é o único que pode ser louvado, Ele é o único que pode ser adorado, exaltado. Fora do Senhor não há outro. Não há outro Deus a quem devemos adorar, não existe, porque esse Deus que é vivo, ele é um Deus que reviveu, que foi morto e reviveu. Esse é o Deus verdadeiro que merece todo nossa honra, todo o nosso louvor. Ele é um Deus que merece toda a glória desse mundo tem que ir para ele. Muitos homens, eles confiam em carros, em cavalos, confiam em pedras, confiam em suas riquezas, confiam em imagens, mas nós confiamos num Deus que é vivo, que é Deus que é verdadeiro, né? Muitos confiam nos seus bens materiais, mas nós confiamos naquele que nos criou. Ele é o nosso Deus criador, né? Ele é o nosso Deus salvador, ele é a rocha da nossa salvação, né? Então, na palavra de Deus aqui diz que ele vai ajuntar os seus povos, a quem está espalhado pelo mundo, né? Olha a distância que nós estamos de Israel, né? O povo eleito do Senhor está lá, mas o povo eleito não creu, né, naquele que veio para salvar, naquele que morreu na cruz, né, para a salvação, para a nossa salvação. Eles não creram. Muitos não creram. Muitos creram, mas muitos não creram. Muitos são fiéis a Cristo, mas muitos não deram caso, não fizeram caso daquele homem simples, daquele homem sofredor que passou todas as situações, passou perseguições, passou humilhações, zombarias, porque zombaram dele, né? Não fizeram caso do nosso Salvador, mas nós, povo escolhido também, né? Porque o Senhor fala que vai nos guardar, que Ele guarda aqueles que amam Ele, Ele guarda aqueles que protegem Ele. Aliás, Ele guarda aqueles que o amam e aqueles que servem Ele, Ele guarda, aqueles que confiam nele, Ele guarda, né? Se nós passarmos pelas águas, não vão nos submergir, se nós passarmos pelo fogo, esse fogo, a chama não vai nos queimar, né? Não sei se vocês conhecem a história de Daniel, que Daniel foi colocado, na época de Daniel, foi colocado uma lei pelo rei que não podia orar, né, por tantos dias, e Daniel orou a si mesmo, né? Então, e descobriram que Daniel estava orando, e então é, jogaram Daniel na cova dos leões. Jogaram Daniel na cova dos leões. E na cova dos leões, aqueles leões famintos, né? Então o Senhor guardou Daniel. Aqueles leões ficaram ferozes porque eles estavam com fome. Então eles ficaram tranquilos, ficaram mansos e nada fizeram a Daniel, porque o Senhor estava ali com Daniel, né? E nada aqueles leões puderam fazer contra Daniel, né? Acharam que aqueles leões iam estraçalhar Daniel, porque Daniel desobedeceu a lei do rei, né? Mas o Senhor, a lei do Senhor, ele não desobedeceu. Né? Ele orou, ele desobedeceu a Deus, porque antes obedecer a Deus do que a homens, né? E aí tem três irmãos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que também não se dobraram para o rei, que impunham leis contra a crença deles, né? Que impunham leis contra Deus, mas eles não se dobraram para diante do rei, porque nós devemos nos dobrar nossos joelhos somente diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, esses três irmãos foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque também teve um decreto que aquele que não
se dobrasse diante do rei, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí aqueles três não se dobraram, antes obedecer a Deus do que aos homens. E se Deus quisesse, eles disseram, se Deus quiser nos guardar, Ele vai nos guardar. Então eles foram lançados. Diz que a fornalha foi colocada a queimar com muito mais calor, né? Então, que nada sobreviveria naquela fornalha. Então aqueles três irmãos foram jogados lá amarrados. E quando o rei ele veio olhar, ali estavam quatro, não eram três, porque o Senhor estava ali com eles. Nem um fio de cabelo da cabeça deles se queimaram. Tá vendo como é que é Deus? Deus ele guarda aquele que crê, que confia nele, porque nós seremos provados a nossa confiança em quem nós temos confiado. Nós temos confiado em Deus, nós temos confiado nos nossos bens materiais ou naquilo que o nosso dinheiro pode fazer. Nós temos confiado nos remédios ou nós temos confiado naquilo que Deus pode fazer, que Ele pode dar a cura, né? Em quem nós temos crido, né? Porque o dinheiro não vai nos salvar da morte. O dinheiro, ele não vai nos salvar do inferno, ele não vai nos tirar do inferno, porque o dinheiro não pode comprar a nossa vida. O dinheiro não pode comprar a nossa salvação, porque a nossa salvação ela já foi comprada por um preço muito alto, que é preço de sangue, que foi derramado lá na cruz por Jesus, né? Então, a nossa vida, a nossa alma já foi comprada. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê nessas palavras, ele será salvo. Aquele que crê no Senhor e crê nas palavras dele, porque estou aqui, estou falando as palavras de Deus. Eu não estou falando palavra que veio de mim mesmo, mas eu estou falando as palavras que Deus está colocando no meu coração. E essas palavras, se vocês crerem, vocês serão salvos através dela e por ela, porque a palavra é Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra veio dele, os ensinos são dele, a correção é dele, a repreensão é dele, é a palavra que faz isso conosco, né? E nós devemos confiar no Deus verdadeiro, no Salvador, no Rei dos Reis, no Senhor dos Exércitos, naquele que pode todas as coisas, aquele que pode nos salvar, mesmo se vierem nos afogar, as águas não vão nos afogar, as águas não vão tirar nossa vida, as águas não vão, porque o Senhor vai estar lá conosco. E mesmo assim, nós vamos ser salvos por Deus. Mesmo se morrermos, nós vamos ser salvos por Ele. Porque antes a carne se perder do que a alma, porque para Deus a alma é que importa, né? Porque a palavra diz que o homem pode matar a carne, mas a alma não, porque a alma é de Deus, né? O espírito é de Deus, porque foi ele que soprou esse fôlego de vida em nós, né? O espírito é o nosso fôlego de vida, né? Que Deus que nos deu, né? Agora, se nós cremos, porque muitos não crêem, muitos não confiam, muitos confiam nas suas riquezas, muitos confiam em coisas que não têm vida, mas nós confiamos naquilo que tem vida, no Deus que vive para todo sempre. Amém? Então, o povo de Deus será reunido num só povo, né? Para glorificar, para a glória de Deus, porque o Senhor diz assim: todos que são chamados pelo meu nome, aos que criei para a minha glória, né? O Senhor vai trazer de longe, né? Ele fala: trazei o povo que tem olhos, mas é cego, trazei os que têm ouvidos, mas é surdo. Todas as nações vão se congregar diante do nosso Deus, para que nós possamos anunciar todas essas coisas, né? As coisas antigas, tudo que o Senhor fez pelo povo dele, mas o povo não creu, e nós sabemos disso, por isso nós cremos, para que nós não sejamos julgados com aqueles que não crê. Nós devemos crer, porque os que não crê têm maldições sobre eles, né? Os que não crê virá a ira de Deus sobre eles, mas nós temos Deus, nós temos a confiança no Deus vivo que é capaz de nos salvar. Né? Porque a nossa vida aqui, ela é só uma passagem, ela é só um sopro. E uma hora nós estamos aqui de pé, uma hora a gente vai estar deitado num caixão, né? Uma hora a gente vai morrer
né? E aí, para onde a nossa alma vai? Nós devemos nos preocupar não com essa vida, com as coisas dessa vida, mas nós devemos nos preocupar para onde que a nossa alma vai. Então, a nossa alma, se ela estiver em Cristo Jesus, o Senhor vai salvar ela. Mas se nós não buscarmos conhecer a Deus, porque ninguém entra no céu se não tiver o conhecimento de Deus, se não conhecer quem que é o Pai, quem que é o Filho, então nós não vamos entrar. Se as pessoas não conhecer a Deus, ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, e vai lançar essas almas no fogo eterno. Amém? E o Senhor fala que nós somos as testemunhas dele. O servo a quem ele escolheu. Nós somos servos do Senhor a quem ele tem nos escolhido para pregar as boas novas. As boas novas da salvação é a palavra dele, né? Então nós estamos aqui porque nós queremos ensinar. Eu estou aqui para trazer a palavra para vocês porque eu quero ensinar vocês a crer no Deus vivo, naquele que é o Deus do impossível que pode todas as coisas. É ensinar quem ele é, ensinar quem Jesus é, né? Então nós temos que ser testemunhas. Aquilo que nós temos aprendido, nós temos que também ensinar, né? E eu vou, esse áudio já ficou com 20 minutos, né? E eu vou estar encerrando aqui, né? Falando aqui as palavras dele, ó. Quem há como eu que o proclame e o exponha na minha presença? Quem anunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras? Que nos anuncie as que ainda estão hão de vir, né? O Senhor que nos anuncia, as que vê as coisas que já aconteceu e as coisas que ainda hão de vir, que são as vindouras, né? O Senhor falou que a gente não deve nos assombrar com o que vai acontecer, porque o Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu vou te guardar, eu vou te cuidar, né? Mesmo em meio à prova, em meio às tribulações, em meio à perseguição, o Senhor é aquele que nos guarda como a menina dos olhos dele, né? O Senhor é aquele que nos guarda debaixo das asas dele. Cabe a nós confiar nesse Deus vivo. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Ouçam a palavra. Quem chegar até aqui no final deste áudio, né? Me mandem um amém para mim saber que vocês estão escutando a palavra de Deus, que é a palavra que salva, que cura e que liberta. Amém. Fiquem na paz.